Olá, amigos. A saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, ela, na minha opinião, tem que ser vista simplesmente como uma troca de ministros, como um grupo, uma equipe que trabalhava junto e houve desentendimentos entre aqueles que trabalhavam em prol daquilo que é positivo para o Brasil e houve desentendimentos e isso causa substituição. Agora, o que está se plantando é essa politização de ambos os lados, em que a opinião pública é forçada a ter que defender o Jair e outra parte da opinião pública tem que ser obrigada a defender o juiz Sérgio Moro e que vai haver um grande embate entre os dois. Isso não tem cabimento nenhum. Por quê? O juiz Sérgio Moro tem um mérito próprio, fez grandes incursões na justiça, é visto como um herói nacional, fez coisas importantíssimas na justiça, encarcerou não só políticos, mas empresários bilionários, e isso é importante, é um marco na nossa justiça, ele foi responsável por isso. Na questão, claro que havia outros também nos processos, mas ele também foi um dos líderes desse processo. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, ele ainda representa as forças e as vontades de uma população que quer se ver livre do socialismo, que quer se ver livre do totalitarismo, que era o que estava sendo construído pelos governos anteriores. Os dois têm méritos, os dois são bons, os dois são positivos para o Brasil. Não há por que colocar um contra o outro. Isto não tem cabimento para a direita brasileira estar fazendo e entrando nessa armadilha de embate. Isso é desgastante para o nosso lado. Quem sai vencedor desse embate é exatamente os que eram o problema anterior. São os corruptos, são aqueles grandes que querem controlar e dominar o Brasil, não só do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista político, econômico. Esses têm a ganhar com esse embate, com o enfraquecimento de dois pilares importantes da direita brasileira. Então, não há cabimento nenhum fazer esse embate. Eu sinto uma certa preocupação de ver os dois se politizando, né? Não só o próprio Sérgio Moro, como o Jair Bolsonaro. Eu acho que eles erram em politizar essa uma questão, que é uma questão muito simples de administração de gabinete, na minha opinião. É assim que eu vejo. E eu acho que quando a gente chegar nessa conclusão, antes de chegar nisso, infelizmente, a gente vai ter um desgaste muito grande, mas até chegar nessa conclusão, vai demorar algumas semanas, isso vai ser amplificado pela oposição, vai ser amplificado pela mídia para desqualificar e uma série de coisas do governo, vai gerar uma instabilidade muito maior, a recuperação econômica que está ali, a gente entrando na recuperação, ou saindo da pandemia, nós temos uma recuperação econômica que pode ser imensa para o Brasil. Todas as expectativas é de que haja uma grande recuperação econômica em função da liquidez que está sendo gerada ou jogada da União para os estados e municípios, uma série de coisas. Então, essa oportunidade de estabilizar o Brasil, de colocar ele numa quilha mais tranquila, é o que está se perdendo aqui. Então, eu acho que a gente cai numa armadilha muito perigosa de fazer o embate, de ter que escolher um lado. Eu acho que isso é ruim, não é maturo, e eventualmente nós vamos chegar a essa conclusão, que nenhum dos dois lados é ruim. Né? Os dois jogadores aqui são bons jogadores para o Brasil, são necessários ao Brasil. Essa é a minha posição que eu gostaria de transmitir aqui para todos vocês. Agora, neste quesito, o Jair Bolsonaro tem todos os direitos de fazer essas interferências? Imagino que sim. O juiz Sérgio Moro tem algumas reclamações que ele quer colocar em público, também tem esse direito. Agora, nosso direito como ativista, eu estou me colocando aqui de volta como ativista, é de fazer senso disso tudo e fazer quem é que ganha se colocar esses dois agentes um contra o outro. Esse é o meu senso. Agora, como deputado, eu me sinto mais limitado, porque vão falar, você tem que apoiar um, apoiar outro. Não tem que apoiar nenhum. Eu apoio a causa, eu sou contra socialismo, eu sou contra o totalitarismo que vem junto com ele e contra a corrupção. Essas são as grandes causas. Quem estiver agindo nessas causas é o meu favorito. Os dois estão agindo, os dois são favoritos. E eu imagino que eles continuarão nesse quesito em diferentes funções. Então não há por que a gente se distrair em personificar a política de tal maneira e perder o objetivo de vista.
Temos que manter o objetivo em vista, meus amigos, por favor. O objetivo é combater esse sistema maldito que domina, que tributa, que retira propriedade, retira direitos a todo momento. É exatamente isso que nós temos que combater, porque é exatamente isso que as forças que são internacionais estão querendo. Estão querendo controlar o Brasil, estão querendo tirar a nossa liberdade, a nossa capacidade de ser um país livre, com franco domínio do nosso destino. É exatamente isso que está em jogo aqui. Muito bem, meus amigos. Espero que eu tenha deixado aqui bem claro o que eu penso sobre esse assunto. Convide outros amigos a participarem deste comunicado, porque imagino que por aqui eu tenha uma capacidade melhor de dar um pouco mais de colorido a muitas informações aqui que eu ventilo nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.